Bom dia, boa tarde, boa noite, porque estamos aqui no estúdio arretado para gravar mais um episódio do podcast do Felizmente. Nós somos um canal de educação em psicologia e nós cremos que conhecimento é poder, mas que conhecimento fundamentado é poderosíssimo. Então estamos aqui para trazer técnicas, teorias, o que a ciência traz de mais verdadeiro para a gente se conectar com o bem-estar e com esses conceitos, com essas práticas, a gente conseguir transformar, inspirar, refletir e vivermos uma vida feliz. Nós acreditamos que é possível ser feliz, que é possível contemplar o sol e para isso a gente precisa movimentar. A vida é movimento. Sejam bem-vindas, meninas. Eu me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica. Tenho uma relação com a psicologia de 22 anos e estou aqui com a doutora Mônica construindo esse canal e contribuindo com essas informações. Me sinto muito grata por essa parceria com Thaís. É um trabalho que tem me edificado e eu quero agradecer também por esse momento, especialmente hoje, que nós estamos comemorando o mês da mulher e estamos com uma mulher que é arretada. A doutora Márcia realmente é um modelo, né, de superação. Vamos falar sobre isso. Eu sou Mônica Costa, eu sou psicoterapeuta, sou neuropsicóloga e tenho uma verdadeira paixão pela psicologia. Eu sempre digo que se eu não fosse psicóloga, eu seria psicólogo. Mas eu não teria feito outra escolha. Perfeito. Que legal. E a nossa convidada, eu gostaria de trazer uma historinha antes de lhe apresentar, doutora Márcia. Eu conheço a doutora Márcia há 7 anos. Eu estava pensando esses dias, fazendo a conta, eu disse, nossa, parece ontem, mas já tem 7 anos. Pois é. E quando a gente escolhe um tema, o tema desse podcast é Especial Mulher, o cuidado com a saúde integral. Quando a gente escolhe um tema, fica aquela música, né, da anunciação de Alceu Valença, os sinais ficam vindo, né, tu vens, eu já escuto teus sinais. E pensando sobre o nosso momento aqui, pensando sobre a nossa reflexão aqui, pensando em trazê-la aqui, me veio uma história que eu contava muitos anos atrás, quando trabalhava na parte de psicologia dentro das organizações, que é a história do voo da renovação da águia. Conta a história, que uns dizem que é lenda, outros dizem que é verdade, eu não sei, mas conta a história que a águia, ela passa por um processo na vida de transformação. A águia é um animal que voa muito alto, é um animal inteligente, é um animal muito sagaz, é um animal com presas que são muito precisas, mas ela vai envelhecendo, ela vai cansando. Quando chega ali por volta dos 40 anos, ela já não consegue voar tão alto, ela já não consegue ter muita precisão em agarrar a sua presa, e ela ali começa a viver um dilema. Ou ela vai atrofiando, ou ela passa por um processo de transformação. E aí ela vai para um lugar reservado, ela se reserva, ela vai para um deserto, e nesse deserto como é o processo de transformação? Ela bica o bico na rocha, bate até aquele bico cair e nascer um bico novo, que ela vai conseguir ter precisão em pegar suas presas. E com esse bico novo, ela arranca todas as penas que já estão velhas e pesadas e nascem penas novas. E com esse bico, ela também arranca todas as garras e nascem novas garras. Esse processo, a história conta, né? A historinha conta que é um processo que dura em torno de 40 dias, 50 dias. E depois disso, ela voa o voo chamado voo da renovação. Nossa. E doutora Márcia é um exemplo de renovação. Nos conte um pouquinho Deus, de você, querida. Coisa linda, a história é linda, né? Eu assim, comparo tudo isso aí com um momento crucial da mulher, da vida da mulher. Vou me apresentar, né, já que faz parte. Sou ginecologista integrativa e o conceito principal que me norteia dentro da medicina é o estilo de vida saudável. Então, a medicina do estilo de vida associado à ginecologia, à vida da mulher. Atendo homens, mas assim, a grande maioria do meu público, da minha clientela, tanto a nível de serviço privado como na universidade, são as mulheres, principalmente as mulheres que estão
nessa faixa etária acima dos 40, acima dos 50, vivendo esse envelhecimento. E se ela, eu digo sempre para ela que é a grande oportunidade, o salto para que ela possa se renovar. Essa renovação que você falou aí da águia, ela realmente, de fato, pode acontecer na vida da mulher. Lógico que o tempo é inexorável e nós sabemos que algumas perdas ou algumas deficiências elas vão surgir, mas é justamente nesse isolamento que a águia fez, de ficar afastada e de reconhecer a sua transitoriedade, né, a sua fraqueza, a sua fragilidade, em que ela se autoconheceu, né, e ela procurou e encontrou instrumentos, armas, ferramentas dentro dela mesma para superar aquele envelhecimento, aquele declínio natural. E que sempre há, algumas ferramentas sempre existem dentro de você mesma. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante para você saber o que você quer, de que forma você quer viver esse processo de renovação. E que você tem arsenais à sua disposição, seja na psicologia, seja na medicina, seja na fisioterapia, na nutrição, enfim. Eu digo que a menopausa é a segunda adolescência, porque é quando a mulher vê tudo caindo, mas se ela entender que ali é um salto de oportunidade para que ela se transforme, ela pode, como a libélula ou como essa águia. Eu também comparo muito a história da libélula, né, que fica lá naquele casulo, era um lagarto, era uma larva, e depois de algum tempo, feia e escondida, ela se liberta daquela armadura e ela se transforma numa linda libélula, numa linda borboleta, com um colorido novo e com projetos e voos bem altos, né? Então, acho que minha vida foi assim e eu me sinto honrada por essa missão, esse propósito que eu tenho, que eu faço com muito amor e de forma muito natural, que é ajudar mulheres a encontrarem o seu propósito e se renovarem, né, na sua saúde, principalmente. Perfeitamente, esse voo da renovação, né? E é incrível a nossa fluência de ideias, mesmo nos encontramos há pouco, porque você falando, doutora Márcia, sobre a questão da adolescência, né, a fase da menopausa, e eu estava refletindo sobre isso hoje. Sim. Eu pensando, qual a diferença entre o adolescente, a mulher adolescente e a mulher na menopausa? Aí eu pensei assim, quando eu era adolescente, era bem confuso, mas eu não tinha juízo, então eu não dava conta disso. Eu simplesmente metia a cara e fazia. Adolescente. Hoje, as mudanças, porque as nossas mudanças nesse período pós-50, elas são muito grandes também. Isso. Só que a gente tem juízo. Aí eu fico pensando, aí a gente sofre mais. Porque a diferença do adolescente para o adulto é que o adulto ele tem um raciocínio, até porque a gente sabe que o córtex pré-frontal, ele conclui sua formação aproximadamente aos 24 anos. Ou seja, explica por que adolescente é tão impulsivo. Né? Não calcula os riscos, né? Isso, explica porque a adolescente não consegue tomar decisão facilmente. E depois na fase adulta, a gente começa a raciocinar e racionalizar tudo. Aí aqueles desafios de determinadas fases tornam-se muito pesados, porque a gente começa a ver o perigo, o risco. Né? E se eu tomar essa decisão e não der certo? E se eu for por esse caminho e não acertar? Então, assim, eu acho que a gente podia mesclar, né? Isso. Um pouquinho de adolescência eu não faz tenho mal uma frase, ninguém. eu tenho uma frase assim, minha, né? Eu acho que Sim. isso, muitas pessoas que me conhecem, sempre eu digo, olha, não me ache louca não, mas eu acho que é importante a gente ter um pé no chão e um pé na lua. É verdade. Quando a gente está na adolescência, a gente tem mais o pé na lua, né? E aí a gente passa, como você falou, a maior parte da nossa maturidade, principalmente após o casamento, quando a gente tem vidas que dependem de nós, do nosso cuidado, e ao mesmo tempo também coincide com o nosso crescimento profissional. Então, você tem que cuidar de uma família, de uma casa, mas também tem que se desenvolver profissionalmente. Então, são muitas cobranças para a mulher. Então, ela vive mais em função de deveres do que propriamente do prazer, do direito e da liberdade. Sim. E quando ela atinge essa maturidade, principalmente por ter passado, ter sofrido experiências negativas e ter aprendido que ela também agora deve se reservar o direito de ter a sua própria opinião e decidir sobre seu corpo e sua vida, não é?
Então, ela também tem outros fatores positivos. Eu acho que a questão de já ter criado os filhos, de já ter uma certa independência dos filhos em relação ao seu cuidado, e também profissionalmente ela já construiu uma carreira, já tem uma certa independência ou total financeira, já se realizou profissionalmente, né? Então, não que ela vai parar, ela tem novos projetos, né? A gente sempre está crescendo, os sonhos não podem parar. Mas, assim, a estabilidade necessária que a gente buscava dos 20 aos 40, 45 anos, a gente provavelmente já atingiu, né, satisfatoriamente. Então, eu acho que, sim, a mulher deve viver essa nova adolescência no sentido de deixar um pouco a razão, deixar um pouco o dever, organizar um pouco o seu tempo, descartar o que não lhe agrega, que não lhe traz felicidade, e voltar um pouco para ouvir a sua própria essência, a sua própria alma, né? Que é esse pé na lua, que é viver a emoção das pequenos momentos, né? As emoções mais simples do dia a dia. Eu acho que essa conscientização de que é a vez da mulher, ou de qualquer outra pessoa, né? Nós estamos aqui falando em homenagem da mulher, a elas, em homenagem ao mês da mulher, porque é o ser que realmente mais se doa e que mais se cobra. Não ela só se cobra, mas a sociedade também cobra muito. Então vamos homenagear. Vamos homenagear as mulheres. Esse episódio vai ser todo em homenagem às mulheres, mas a gente separou umas frases que a gente pode começar a refletir sobre elas, né? E que vai nos conectar a esse universo. Primeira frase, doutora Márcia, pode ler pra gente? Sim, com muito prazer. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, e que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Muito lindo. Muito lindo. Eu vou ler a segunda frase em homenagem às mulheres. Ser forte não significa exercitar os músculos. Significa encontrar seu próprio brilho sem fugir, vivendo ativamente com a natureza selvagem de uma maneira própria. Ser capaz de aprender, ser capaz de defender o que sabemos, significa se manter e viver. Clarissa Piccola, autora do livro Mulheres que Correm com Lobos, e que a mulher selvagem não é aquela que anda descalça, que come com a mão, né? Não é essa selvageria que ela fala, mas de realmente esse resgate da nossa própria natureza, da nossa própria identidade, das nossas forças, né? O primeiro capítulo desse livro é muito interessante, que ele traz a história da La Loba, a mulher que sai resgatando os ossos. E nesse resgate, esse resgate vai dando vida a essa loba, né? Então, a gente muitas vezes se perde no meio do caminho da vida. A gente, desde pequenininho, vai sendo ensinado a isso não pode, né? Isso não deve, não é desse jeito, não faça isso. E a gente vai se quebrando numa dualidade, né? E a mulher selvagem é aquela mulher total. Ela é inteira, né? Ela é integral. E a última frase... Ser passivo é permitir que os outros decidam por você. Ser agressivo é decidir pelos outros. Ser assertivo é decidir por conta própria e confiar que é o suficiente, que você basta. Edith Eger. Essa autora, ela me influencia bastante, até porque ela foi uma das primeiras a trabalhar com pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Porque ela teve um transtorno de estresse pós-traumático. E dos transtornos de ansiedade, a gente sabe que é um transtorno de difícil trato. Tanto que no DSM-5 ele se separou. Hoje o transtorno de estresse pós-traumático é um capítulo único. Não faz mais parte dos transtornos de ansiedade. E assim, eu tenho pacientes com transtorno de estresse pós-traumático que eu trato, e é um tratamento longo, porque é muito difícil. Edith Eger, ela foi... prisioneira nos campos de concentração nazista, e ela viveu experiências extremamente traumáticas que geraram essa ferida neurótica, que fez com que ela passasse muitos anos, né, carregando esse peso de um adoecimento psíquico severo, até que o tratamento, né, os tratamentos psicoterápicos, né, o acompanhamento provocou o autoconhecimento e a cura dessa ferida traumática. E ela, se não me engano, ela
terminou a graduação perto dos 50 anos. A graduação. Hoje ela tem 90 anos. E ela é um ícone da psicologia. A vida produtiva dela, intelectual, foi justamente após a menopausa, né? Isso. Nós sabemos que a grande maioria das mulheres entra na menopausa, que é a parada da menstruação, em torno dos 50. Mas existe toda aquela fase que antecede a parada da menstruação, que também está caracterizada por alteração, turbulência hormonal, oscilações hormonais, déficits hormonais, que interferem tanto na questão física, psíquica, emocional, enfim, inclusive predispondo a determinadas doenças, né? O adoecimento físico também. Exatamente. E ela fala, nessa frase me chama muita atenção, porque ela fala de decisão. Decisões assertivas. Sim. E o quanto nós sentimos dificuldades em tomarmos decisões. Se forem pequenas decisões, tipo com que roupa eu vou, muitas vezes se torna um problema. Porque culturalmente foi imposto a nós, mulheres, essa dúvida. Né? A dúvida consiste em, se eu for por aqui errar, todo mundo vai me condenar. Nós somos o tempo inteiro vítimas de uma autopunição. É bem interessante. E isso faz com que, quando você... Eu vou dar um exemplo bem tolo. Agora no carnaval, que eu não fiz nada no carnaval, né? Fiquei em casa, mas assim, churrasquinho com a família. Aí eu boto uma musiquinha, adoro música. Aí eu botei aquela música de Léo Santana, que foi o hit do carnaval. Aí eu comecei a dançar, fazendo a coreografia. Aí meu marido disse, você acha que tem idade para isso? Olha que coisa só. mais feia. Eu digo, eu tenho idade para qualquer coisa. Claro que eu não fui dançar no meio da rua. Eu estava em casa. Mesmo se fosse. Organizando a casa e fazendo a coreografiazinha, né, do Léo Santana. Maravilhosa, né? Pois Todo mundo ficou com Todo aquela mundo. música. Ficou. E assim, Ficou chicletinho. eu acho até que é um balé, né? Se a gente olhar bem, o ritmo da música e os trejeitos que ele faz no corpo são muito sincrônicos, assim. Então, Total. é uma harmonia total, né? Pois é, meu marido, você não tem idade para isso. Eu disse, eu tenho idade para qualquer coisa. Aí continuei. Mas você vê, uma criticazinha, Poderia ter tirado totalmente sua energia e você se sentir a inadequada, pessoa né? murcha. Né? Então, assim, são pequenas situações cotidianas que nós sofremos no trabalho, na família. Assédio, né? Não deixa de ser uma pressão de reprovação. Isso, às vezes não é nem nada tão grave, como, por exemplo, você tem idade para dançar Léo Santana? Aí você, murcha. Uhum. Aí eu disse, agora é que eu vou dançar. Porque às vezes tem que fazer um movimento contrário, né? E quando você fala da adolescência, né? O adolescente, ele é um período de muita emoção. E aquele período é muito emoção e pouca razão, porque também a história de vida da gente vai trazendo conhecimento. Isso. E essa emoção, ela cega. Então, o que eu acho que diferencia o adolescente ali aos 18 anos do adolescente que entra na menopausa ali aos 40, aos 50 anos, da mulher que vai amadurecendo, é que ele tem muito mais clareza. Essa clareza, às vezes, pode nos prejudicar, porque é tanta clareza que pode amedrontar. Então, a gente precisa equilibrar, como você trouxe. Mas, nesse início de vida, a gente é muito cego. Parece que tem uma venda e, emocionalmente, a gente sai batendo em todos os lugares. Quando a gente fala da saúde integral, um primeiro ponto que a gente anotou aqui é que essa saúde integral, ela passa pelo equilíbrio. Ela passa pelo equilíbrio. E o equilíbrio me lembra uma balança. Né? O símbolo do equilíbrio é a balança, né? A balança com altos e baixos, né? A balança, né, sobe e desce, a balança com acertos e erros, com luz e sombra, né? Então a gente vai fazendo esse exercício da balança e nesse exercício a gente se conecta também com as vulnerabilidades. Na adolescência, uma crítica dessa talvez iria ressoar com as emoções de arrependimento, vergonha, né? Na vida adulta, já madura, eu digo, não, eu já tenho tanta segurança de mim que eu vou dançar Léo Santana na sala sim. Né? Então, eu consigo ter muito mais segurança para lidar com essa balança das emoções e da vulnerabilidade. Sim, é verdade. Essa questão da integralidade, né, que você fala, tanto diz respeito a entender que
Existem várias influências dentro de você, vários pesos, né, que estão ali te dizendo para seguir ou para recuar ou para parar, né, que ou lhe faz avançar ou faz regredir e pensar mais. E aí, se você pensa também demais, você não toma atitude nenhuma. E eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento, esse repertório, ou buscar ajuda também de pessoas que possam te ajudar nessa caminhada em que você não está se sentindo tão preparado para desenvolver todas as suas potencialidades, né? Então, a integralidade aí fala sobre você ser vista também pelo outro, tanto nas relações, né, interpessoais, mas também com os profissionais, que eles tenham essa visão de que todo ser humano é um ser integral, em que você não é só corpo, não é só mente, não é só espírito, existem muitas energias ali e que tem até uma história que também deve ser entendida. E esse equilíbrio, Thaís, que você fala, a gente fala, até lembrando um pouco da formação de coaching, né, que eu fiz, existe uma das primeiras ferramentas utilizadas é a roda da vida, em que você procura colocar no centro da sua vida ali, como se fosse uma roda de bicicleta, pontos ou áreas da sua vida que você, de fato, acha que são importantes você ficar atenta a ela. Sim. Então, a gente pode incluir aí, nesse equilíbrio, a gente vê como está a nossa saúde, né? A saúde é um termo muito amplo, mas dentro da saúde a gente deve pensar como anda seu sono, sua respiração, seu lazer, né? Porque a vida não é somente cuidar evitar doenças ou tratar doenças, Sim. mas é você ter o equilíbrio da sua saúde. Quer dizer, você estando bem, você preservar essa saúde para que o mínimo de chance de você adoecer. O adoecimento é uma perda desse equilíbrio, né? Então, aí vem essa integralidade em relação à atividade física, alimentação, sono, respiração, Sim. consultas regulares, né? Saúde mental, autoconhecimento, saúde financeira também. Sim. Porque se você também não está com suas finanças, né? Profissionalmente você está realizado, mas aquilo está te trazendo a estabilidade, a segurança financeira suficiente para que você tenha paz e possa, né, viver seu momento sem a preocupação de o que é que vai fazer para pagar a sua conta, para pagar a feira, enfim. É essa visão bem de 360 graus Sim. que a gente deve pensar na integralidade. E aí envolvendo sempre o cuidado com outros profissionais, não é? E que essa consulta, essa consulta, ou essa conversa, ou essa terapia, ou essa sessão, ela não seja dirigida só a um ponto, mas a gente deve entender essa pessoa como um todo dentro de um contexto, né? E, ou seja, tudo isso passa pela vulnerabilidade. No consultório de psicologia, quando nós atendemos o paciente pela primeira vez, geralmente ele nos traz uma demanda de angústia muito grande. Quando o indivíduo resolve fazer terapia, normalmente ele está no fundo do poço. Porque enquanto ele está em cima do poço, ele acha que não precisa. Sim. Quando ele se depara com a situação caótica, quando ele se depara com as vulnerabilidades, ele vai procurar, ele já não aguenta mais, ele vai procurar o apoio. Uma pergunta para você, doutora Márcia. No consultório, na sua área de atuação, ginecologia integrativa, Sim. quando a sua paciente lhe procura, ela demonstra vulnerabilidade? Sim, sim. Na maioria das vezes, como eu me identifico, e eu sou identificada dentro de João Pessoa, como a ginecologista da mulher na menopausa. Não somente trato menopausa, trato todos os desequilíbrios hormonais, eu tenho muita formação e experiência e treinamentos, né, com a mulher que já, na verdade, o desequilíbrio ou a oscilação hormonal existe desde que ela entra na puberdade, né? Então, a gente já percebe realmente algumas alterações hormonais que variam todo mês com o ciclo menstrual. E aí eu também tenho essa experiência. A famosa TPM. A TPM, sim. E aí, mas voltando à sua pergunta, as mulheres geralmente, como todo ser humano, ela busca a ajuda de um profissional quando ela sente que algo não está bem. Então, mas graças a Deus, assim, a gente já começa a perceber que as mulheres estão buscando também a prevenção de doenças
e uma melhora, quer dizer, um aumento da sua performance, não que ela está ruim, mas ela quer se manter bem ou ela quer aperfeiçoar mais um pouco. Ela quer melhorar mais a função cognitiva, a memória, a concentração. Ela quer melhorar um pouco mais a sua energia, disposição, força no treino. Ela quer melhorar a função intestinal, que é muito importante para a imunidade. Então, essa conscientização que a gente viu que isso aconteceu também com o boom das informações pela internet, principalmente após a pandemia, né? Houveram muitas lives e muitos cursos que foram vendidos e hoje a gente sabe que existe realmente muitos treinamentos online para o público leigo. E isso é importante, como você falou no início nosso encontro aqui, informação é fundamental para que a gente possa identificar essa necessidade, essa vulnerabilidade, essa inquietude, que eu acho maravilhoso a gente estar inquieto. Eu acho maravilhoso. Claro. Estabilidade, para mim, é encontrar uma pessoa que diz assim, eu estou aqui, estou muito bem. Tá muito bem, mas se a gente mexer um pouquinho, ela vai perceber que tem coisas que ela pode melhorar. Né? Sim. Se a gente provocar, ou se ela se provocar. Melhor ainda quando ela se provoca. E a gente dá aqueles pequenos estímulos ali para que ela possa descobrir um mundo novo, de potencialidades que muitas vezes ela não está enxergando, porque ela está dentro da caixinha. Né? Uhum. Então, é bom a gente também ter esse desafio como profissional, encontrar pessoas que se acham já completas, né, sem nenhum problema, mas que não significa problema, mas descobrir novos mundos, novas alegrias, novas emoções. Sim. E isso não significa problema, né? Claro. Significa experiência. É que às vezes no primeiro momento, quando a gente não tem segurança, se torna um problema, né? Sim. Quem fala muito de vulnerabilidade é a pesquisadora americana Brené Brown. Ela tem um material no Netflix, né? Uma palestra, ela tem material no TEDx, que a gente gosta muito. Sim. Tem livros, A Coragem de Ser Imperfeita, é um dos livros, e tem outros livros. E ela traz uma frase que eu destaquei, achei bem legal. Ela disse assim, ou você é vulnerável porque você quer, ou você é vulnerável, ou a sua vulnerabilidade ela surge do nada. Ou você é vulnerável porque quer, ou a sua vulnerabilidade ela surge do nada. Então, assim, ou a gente se conecta com ela desesperadamente porque a gente não sabe o que está sentindo. Sim. E muitas vezes é esse paciente que a gente recebe no consultório, o que é que está acontecendo, por que eu estou tão angustiado, por que as coisas não estou conseguindo lidar, né? Porque os desafios estão tão grandes. Mas também hoje a gente encontra essas pessoas que querem saber das suas vulnerabilidades, eles querem se preparar para reconhecer suas vulnerabilidades, entendendo que isso engrandece. Entendendo Sim. que isso potencializa, que eu preciso conhecer a luz e a sombra, que eu preciso conhecer o que eu consigo e aquilo também que eu não consigo, para que eu possa me posicionar diante das pessoas que vão me repreender, que vão querer me limitar, que vão querer me julgar. Eu preciso ter essa segurança, né? Para ela, né, para Brown, a vulnerabilidade passa pelos 3 componentes da fórmula da escassez. E quando a gente fala de escassez, a gente quer falar de falta. Uhum. A primeira é a vergonha. A segunda é a comparação, que foi o que a doutora Márcia conversava conosco antes de nós começarmos o podcast, sobre a comparação. Sim. A mulher que quer manter os cabelos naturais, Sim. Né, branco, a mulher que quer pintar, a mulher que quer usar um piercing, a mulher que quer, por exemplo, agora a Cláudia Raia surpreendeu o mundo engravidando aos 50 mais. Sim. E depois que o bebê nasceu, ela foi alvo de críticas na internet, porque o marido é mais novo, né, do que ela, pouco tempo, mas é mais novo, e ele não tinha filho, ela já tinha os 2 filhos, mas ela se preparou usando os recursos da medicina, sim, sim. Né, para engravidar, não sei se 57, 58, eu nem lembro a idade dela. Não, acho que ela é por aí, eu acho que é 50, isso mesmo. É mais de 57. Mas aí as próprias mulheres, né, começaram a cair em cima. Uma mulher com 50 e poucos anos, ou com 50 e muitos anos, engravidar, criar um bebê, quando o bebê tiver com 15 anos, quando a criança tiver adolescente, ela já está caindo aos pedaços. Não necessariamente nessa mesma ordem. Porque a questão de cair aos pedaços depende de idade. Exatamente. E a outra questão que a Brown coloca é a desmotivação. Então, a vergonha, a comparação, tá? E a desmotivação. São 3 fatores da fórmula da escassez que pesa bastante
no que diz respeito a nos sentirmos vulneráveis? Eu acho que tem muito a ver com a autoestima baixa, né? Essa questão da vergonha é quando você realmente, muitas vezes, você não atinge a performance ou aquela nota, tanto do seu desenvolvimento intelectual. Isso a gente vê a vergonha de jovens que estão se preparando para a faculdade, para entrar num curso muito concorrido, e que a própria escola segrega aqueles que tiram notas melhores, sim, numa turma olímpica, e outros que não são tão bons, mas são bons também. Mas como fica a cabeça daquele jovem, aquela jovem com 16, com 17 anos, sabendo que a vida inteira ela cresceu com aquela amiga e depois, sim, ela é separada para uma turma em que tanto é uma agressão para quem é colocada como diferente porque é máximo, como, sim, aquela outra que é média, né? Então, ninguém quer ficar na média, todo mundo quer ficar no máximo. Então, já existe ali uma comparação, e isso em todo lugar. Eu estou dando esse exemplo, mas existe em todo lugar. Então, essa vergonha de você ter sido reprovada numa média mais baixa do que muitos, então, sim, já tira sua autoestima, sim, e já te tira a energia. Você, como você falou agora, a pessoa murcha um pouco, né? Sim. Então, ela já desmotiva. Você falou da desmotivação. Isso. Então, é como se você estivesse ali sendo ratificada que você não tem capacidade para atingir uma nota melhor, um desenvolvimento melhor, um aperfeiçoamento dentro daquele propósito. Então, eu acho muito cruel. Acho isso uma violência, uma tirania mesmo, de todos. Você falou o exemplo de Cláudia Raia. Ela tem uma saúde muito boa, porque ela sempre se cuidou. Sim. Ela sempre foi bailarina. Eu conheço a história dela e os depoimentos dela, defendendo justamente essa liberdade da mulher que tem 50 a mais, de ser o que ela quiser. Se ela quiser ter cabelo grande, aqui, eu tenho cabelo grande, gente, mas é mega, viu? E sabe por quê? Porque eu ousei, após os 50, nunca tive cabelão e ousei. E me testei e gostei. Mas se um dia eu quiser tirar e ficar com ele curtinho, também não vou, assim, ficar infeliz de ter que entrar no padrão de alguém, seja do meu convívio direto, ou seja das mídias sociais, que me reprovam. Porque quando você muda drasticamente, né, as pessoas têm que julgar. Se você tinha cabelo colorido, e depois você faz a transição, deixa o cabelo ficar branco, ou vice-versa. Se você não aceita a idade, você quer sempre fazer plásticas e procedimentos estéticos para rejuvenescimento, para cuidar da pele e manter uma pele aparentemente mais jovem, que não, sim, é compatível com a sua idade biológica, vamos dizer assim, né, nem biológica, cronológica, existe uma disparidade entre a biológica, que é aquela que você aparenta pela sua saúde, ou por sua aparência externa, ou por sua atitude. Porque eu acho que juventude também tem muito a ver com atitude, sim, que é essa liberdade e essa capacidade de ser quem você quiser ser. Né? Aí as pessoas, elas começam... Mas por quê, Mônica, eu acho? Porque aquelas pessoas que estão julgando, elas não tiveram a sua coragem. Elas ainda estão dentro da gaiola, comendo alpiste todos os dias que botam na boquinha dela. Porque elas não tiveram coragem de, a portinha da gaiola estando aberta, como diz Flávio Augusto, um grande empreendedor brasileiro. E ele diz, se você... Muitas vezes, aquele passarinho que está preso na gaiola, ele está tão dependente daquele sequestro ali, ele está seguro dentro da gaiola, comendo alpiste, que quando a portinha se abre, ele não tem coragem de voar. Porque quem vai buscar o seu alimento é ele próprio. Ele que vai enfrentar os riscos lá de fora, mas ele também vai ter a oportunidade de voar, né, e conhecer horizontes maravilhosos, né, conhecer outros animais, outros, né, da mesma espécie, né, sofrer risco também, sim, de também morrer por ser agredido ou ser atacado por animais que também são caçadores, né, como a própria águia. Enfim, as pessoas que não tiveram coragem de sair de dentro da sua segurança, que gostaram sempre de uma estabilidade, de estar dentro de padrões que a sociedade atual preconiza como sendo o correto para a mulher, ainda por cima, sim, e principalmente a mulher 50 mais. Isso, na verdade, tem dois preconceitos aí. Primeiro,
o etarismo, né? Sim. O etarismo que ele pode ser um preconceito contra a pessoa que envelhece, mas ele é muito mais forte contra a mulher. E o outro que a gente também tem, que é a sororidade, a falta de sororidade, na verdade, que é a falta de empatia de uma mulher para com a outra. E que não percebe que nós, mulheres, sofremos muito essa pressão, essa cobrança, e que ao longo da vida a gente viveu em função de cuidar de outras pessoas. E que nesse momento que a mulher amadurecida, e que criou já seus filhos, e que aquilo tudo que eu já falei antes, ela se permite, né, ser diferente, buscar essa emoção da adolescência, que seria a segunda adolescência, ou usar cabelo longo, usar saia curta, mesmo que tenha celulite, não tem problema. Se não gostar da celulite, olhe para o outro lado, mas o corpo é meu, e não é proibido vestir short com celulite, entendeu? É verdade. Então, você não tem que colocar máscaras, você não tem que se proteger ou usar sempre filtros, apesar de que eu também gosto dos filtros. Eu acho tão lindo brincar com filtro. Mas eu também acho. No meu dia a dia, eu não tenho filtro, né? Eu sou eu mesma. Então, eu acho que essa vulnerabilidade, a vergonha, o auto-julgamento que vem do julgamento dos outros, tem que ter a libertação. A gente tem que apoiar essas mulheres, né, para se libertarem de tanta pressão. Mas consideremos que não é fácil. Aí, só complementando, aconteceu uma experiência comigo que a pessoa que me vendeu o biquíni, se for assistir o podcast, ela vai saber. Eu fui comprar o biquíni do verão. Aí eu sempre olho muito para comprar. Eu não sou uma compradora compulsiva. Sim. Eu vou, olho, namoro. Sim. E eu estava fazendo um trabalho numa empresa com pessoas, desenvolvimento de pessoas, numa Naira Shopping, numa Gabeira Shopping. Então, eu estava indo toda semana, uma vez por semana, eu passava um período nessa empresa trabalhando com os colaboradores. E daí eu tinha a oportunidade de passar nas lojas e ver uma coisinha aqui, aí eu fiquei namorando um biquíni. Até que o namoro virou casamento. Cheguei na loja, falei, olhei, né? Não vou dizer o nome da loja, obviamente, questão de respeito, aí é até para que a vendedora não perca o emprego, né? Isso. A bichinha, ela fez assim, sem maldade. Aí eu disse, eu queria ver esse biquíni. Aí ela disse, mas tem um maiôs tão bonito. Aí eu disse, mas eu queria ver esse biquíni, porque eu já tinha visto várias vezes a história de você namorar para poder. Aí ela disse, a senhora não quer ver logo o maiô? Eu disse, querida, eu queria ver esse biquíni, que é um biquíni com fundo bege com os coqueirinhos. Sim. Aí ela Mas disse, essa estampa tem maiô também, viu? é mais ou menos assim. Aí Olha ela disse outra. assim, tá bom. Tem certeza? Eu disse, tenho certeza. Eu já estava me irritando, viu? Até porque eu estava apressada. Eu não sei como ela não perguntou, é para sua filha? Não, aí ela falou pior. Aí eu vesti o biquíni no provador. Olhei, né? Achei o máximo. Aí ela disse, aí eu disse assim, abri o provador, né, para ver, que eu gosto de provar, vendo Vários assim a ângulos. lateral. E ver o espelho de isso. trás, né? Os dois Aí ela espelhos. disse assim, eu acho tão bonito uma pessoa da sua idade usar biquíni. Aham. Aí eu, aham. Você entendeu, né? Tava achando bonito. Aí eu falei, ah, tá. Aí comprei o biquíni. Até uma amiga minha disse, eu não tinha comprado de jeito nenhum. Eu ia comprar em outra loja, eu comprava pelo... Eu disse, o problema não é meu, o problema é dela. O problema é dela. A visão Exatamente, dela. exatamente. Né? Mas isso acontece também com a pessoa mais jovem. Eu, quando eu tinha 20 e poucos anos, 22 anos, já casada, já com filho. E daí, na época, existia uma profissão chamada lavadeira. Que hoje não existe mais, né? Isso. A Brastemp superou tudo isso. Aí daí, eu não estou fazendo propaganda da Brastemp não, viu, gente? Pode ser Brastemp, pode ser Electrolux, enfim. Aí daí eu tinha uma lavadeira, a lavadeira chegou, né, com aquela, né, um monte de roupa. Ela disse, eu tinha 22 anos e eu gostava muito de mini saia. Eu usei mini saia até os 30. Aí depois as varizes não permitiram, que aí era falta de bom gosto. Porque eu tenho uma tendência familiar à varize. Aí ela disse, dona Mônica, o pessoal da rua tá falando da senhora. Eu disse, que coisa boa. Eu tinha 22 anos. Porque eu tô morando aqui há pouco tempo. Mas falando o quê? Como é que uma mulher casada usa uma saia tão curta? Que nem era saia tão curta, era mini saia. Eu adorava mini saia. Eu usei até os 30. E você também, né, magrinha, né? Eu ficava com 22 anos. Aí eu 22 falei, anos, meu Deus. tá, acho que esse pessoal não tem muito o que fazer, não.
E daí eu continuei usando as mini saias até a primeira varize surgir. Aí elas foi que, na verdade, me limitaram. Mas, enfim, em todas as idades, né? Nós mulheres você veja, com 22 assediadas. anos, mas o fato de você estar casada não fica bem, né? Isso. Porque as pessoas acham que você, o homem, inclusive o assédio sexual dos homens, que quando a mulher usa uma roupa mais provocante, mais sensual, mas que ela gosta, ela não faz isso para provocar o homem. E que o homem comete faz um comentário assim um pouco mais picante, mais agressivo, as pessoas entendem que a culpa é dela, porque ela quem criou a condição para o homem jogar essa cantada. Mas não, ela está dentro do direito dela de vestir a roupa que ela quiser. Sim, e ela deve ser respeitada, sim. E nós, mulheres, devemos, sim, defender o direito da outra. Você pode não usar, você pode não gostar para você, mas você deve respeitar que aquela pessoa construa o seu caminho. Muitas vezes ela está usando ali e lá depois ela pode até dizer, nossa, eu não vou mais usar isso, mas é uma construção. Sim. Se você chega e bota a tampa ali e já abafa, você não permitiu o processo de ela perceber através de respostas negativas que ela pode ter, ela própria ter tirado conclusões negativas sobre aquele comportamento. Aí se você impõe e diz, não, isso não fica bem, não, isso não se faz, como é que essa pessoa vai ter, né, consciência de quem ela é? Né? A personalidade dela vai estar sempre... ela nem sabe mais quem ela é, porque ela está se adequando a padrões, né, a limites que, de repente, não são delas. Em um determinado momento, ela pode subverter tudo e não ter referência de nada mais, né? Sim. Se sente perdida. Sente perdida. E eu te queria acrescentar, quando você falou, doutora Márcia, sobre a questão de ainda estar preso na gaiola, né? Faz muito sentido, mas complementar com a ideia de que todo mundo está preso numa grande gaiola maior, que é a gaiola da sociedade, da cultura, né? Então, quando a gente escuta essas falas, a gente, pegando até o exemplo da balança, né? Do certo, do errado, né? De cima e baixo, pode, não pode, deve, não deve, a gente ainda não ultrapassou essa pesagem. Então, ainda existe culturalmente o que a mulher casada pode fazer, como ela vai sair, como ela vai se vestir. É uma questão, né, esse comentário da loja, ou algumas outras situações que a gente passa e que às vezes a gente diz, poxa, essa pessoa ainda não alcançou essa mentalidade? Sim, mas culturalmente a gente também ainda não alcançou essa mentalidade. Nós ainda temos uma sociedade que é preto e branco, ainda não alcançou os 50 tons de cinza. E uma das coisas que eu falo muito no consultório é que o diferente, ele é só diferente. Não é que tá certo ou que tá errado. É que é diferente, né? O cabelo curto ou o cabelo longo. O cabelo pintado. É diferente. São várias modalidades de você usar o seu cabelo. Né? Não tem o certo e não tem o errado. Mas a gente ainda enquadra muito, enquanto sociedade, essa questão assim, a mulher madura usa maiô, a jovem usa biquíni. A muito jovem, muito bonito, usa fio dental. Porque socialmente a gente faz esse enquadramento. Né? Então, assim, além de não sair dessa gaiola, culturalmente a gente também vive nessa gaiola e a gente reproduz aquele paradigma dos macacos, né? Como se cria um paradigma, né? Sim. Então, a gente vai reproduzindo e muitas vezes a gente não sabe porque vai reproduzindo, assim, tem que ser assim. Uhum. É desse jeito que funciona. Né? A mulher funciona desse jeito, porque a gente vem reproduzindo uma coisa lá de trás. Quando a gente assiste aquele seriado Coisa Mais Linda, que é um seriado dos anos 50, mostrando mulheres introduzindo-se na vida profissional, na vida amorosa, quebrando os padrões. Eu olho para os dias de hoje, 73 anos depois, e eu digo, a gente está muitas vezes naquele mesmo lugar. Nos comentários, nas reflexões, nos julgamentos, né? Então, essa balança ainda pende muito para certo, errado, pode, não pode. Só que tem 50 tons de possibilidade. Não é preto e branco, né? E pensar também que as mulheres que nos antecederam, historicamente falando, grandes paradigmas que elas precisaram quebrar, né? Hoje nós temos leis, várias leis. Por exemplo, Lei Maria da Penha, que foi uma lei assim, digamos, fundamental, né? Especial. A lei da importunação sexual, que é uma nova. A lei Carolina Dickmann, né? Sobre os crimes da exposição cibernética. Então, hoje nós estamos amparadas
por leis que até as leis incomodam. Tem pessoas que falam mal da lei. Diz assim, essa lei Maria da Penha é besteira. Tem lei José da Penha. Isso é, assim, uma distorção cultural. Porque, historicamente, nós sabemos que a violência contra a mulher era extremamente, assim, os índices eram altíssimos. Sim. Mas hoje, com a lei, a gente ainda se depara com a violência contra a mulher, o feminicídio. Sim. Hoje... E não somente a morte, mas também a violência psíquica, né? Sim, em que muitas vezes você sofre num relacionamento em que o parceiro é narcisista, que ele retém, assim, toda a atenção da mulher tem que ser em volta para ele, né? Sim. E que toda a evolução dela, discretamente, sutilmente, subliminarmente, não é valorizada. Todo progresso, toda tentativa, na verdade, de crescimento, ela é abafada, ela é reprimida, ela é até ridicularizada. Então, a mulher, ela fica sem se sentir apoiada, e ali já existe uma violência. E Sim. a gente deve estar atenta, porque esses relacionamentos, eles não são realmente saudáveis, né? E muitas mulheres passam a vida inteira para perceber isso. E quando finalmente elas saem da gaiola lá, do alpiste que ela tinha lá todos os dias, Adorei que muitas vezes não é nem a questão da dependência financeira, às vezes já existe uma dependência emocional. Ela acha que já está tão acostumada que até aquele sequestrador é importante para ela. No momento que ela sair, ela vai sentir falta do sequestrador que proibia, que escravizava e que prendia ela dentro daquele mundinho que era só dele, né? Então, a gente precisa preparar. E quando a gente fala na questão da saúde, tem a saúde emocional, mas nesse período das oscilações hormonais, principalmente após os 45 anos, que é quando, de fato, o climatério está mais evidente, a mulher ela se sente muito insegura novamente. Por quê? Sim. Porque ela começa a perceber que ela está perdendo algum poder. A concorrência com mulheres mais jovens, né? A questão do envelhecimento da pele, muitas vezes a irritabilidade e oscilações hormonais que são decorrentes da deficiência de alguns hormônios que iniciam, a dificuldade de perder peso. Então, ela começa a perceber que ela já está com uma certa deficiência, né? Está inferior à grande maioria, e aí vem aquela obrigação. Nós fomos criadas para competir com as outras mulheres, para concorrer com outras mulheres, para a gente ter um casamento, porque era essa a ideia que a gente tinha desde pequena, era crescer, casar, ter filhos. Depois começou a história da profissão. Mas, assim, para muitas mulheres que se separaram, elas vivem em função de buscar um outro parceiro, porque a sociedade acha que ela, coitadinha, ela nunca mais casou. Ou aquela que nunca casou, coitadinha, ela é tão bonita, ela é tão competente, e por que será que ela nunca casou? Ou aquela difícil, né? Porque muitas vezes a mulher, quando ela começa a se posicionar, quando ela começa a querer sair dessa gaiola, quando ela começa a querer experimentar, ela é taxada como ficou doida. Né? Enlouqueceu. Vamos queimar nas fogueiras, né? Isso, como faziam. E elas são difíceis. Não, aquela ali não tem ninguém, porque ela é muito difícil. Quando, na verdade, ela está buscando esse espaço, esse autoconhecimento, essa identidade fora dessa simbiose, né? E assusta o homem, né? Também, vamos falar, as outras mulheres não compreendem, não aceitam, muitas, a gente já está mudando isso. Mas os homens também têm medo da mulher que é muito independente, que sabe o que quer, que não depende dele financeiramente, né? E que não tem vergonha de falar o que pensa, o que sente. Lógico que assim, é difícil para a mulher também, né? Porque já entrar numa relação em que existe todo um estigma sobre a mulher que é dependente do marido, existe um estigma grande ainda e na cabeça dos homens, sobre a mulher que é independente, porque pensam que ela vai ser autoritária, mandona, arrogante. E, na verdade, não. A alma feminina é uma alma suave, né? Sim. A mulher, por si própria, eu creio aqui, que a mulher ela tem, dentro da sua característica que difere do homem, a feminilidade que tem a ver com a criatividade, com a suavidade, com a leveza. E isso não quer dizer que ela seja fraca. Ela pode ser firme, ela pode ter atitude, ela pode ter segurança do que quer, mas ela também pode
ser o que a essência dela como mulher permite. Quando você citou o livro, né, A Mulher que Corre com os Lobos, não é? Então, a gente fala lá, eu já li assim, vários capítulos, não terminei ainda, mas fala de a mulher encontrar, vamos dizer assim, a parte mais profunda que não é estimulada pela sociedade, que é o lado um pouco masculino, mais selvagem, que é da força, de não ter medo de sair daquele grupo de mulheres iguais. Eu me lembro que tinha uma propaganda na televisão, quando eu era bem pequena, que eu acho que era um desfile, eu acho que era propaganda ou era de um desodorante ou era de um sabonete. Era Palmolive, não me lembro qual era, seda, shampoo, e que as mulheres, elas andando na rua, mas eram a mesma mulher com a mesma roupa cinza, vestida de cinza, e no meio daquelas a mesma mulher vestida de rosa. E aí a propaganda mostrava como aquela mulher que estava vestida de rosa era aquela que todo mundo se destacava, e todo mundo, enquanto aquele exército de mulheres marchando como se fossem soldadas, Sim. vestidas com a mesma roupa, elas estavam ali caminhando, não chamava atenção, mas quando alguma se destacava por algum motivo, no caso a cor, aquilo ali se perguntava, por que essa mulher está assim? Quem é essa mulher diferente? As pessoas procuram, tem atração, mas ao mesmo tempo tem medo, então existe toda uma reação que pode ser positiva, negativa, né? Sim, com essa mulher que está se transformando. Mas é isso, eu acho que a gente deve mostrar que dentro da medicina, dentro da psicologia, né, principalmente pensando em transformação de atitude e melhorar a sua capacidade física, porque se ela não tiver um corpo saudável, estou falando em termos de saúde, não em termos de jovialidade, mas de equilíbrio das suas funções, sejam cognitivas, seja a sua função sexual, a sua saúde cardiológica também. Então, esses cuidados, esse autocuidado, ele vai lhe dar muito mais força e assim, capacidade para ela enfrentar mais 50 anos da vida dela. Os 50 são só a metade da nossa vida, né? Eu creio que nós temos capacidade, talvez, né, e a graça de poder viver até os 100 anos. Minha mãe tem 90, então ela está bem. Sim, essa questão é relativa, né? É relativa, tem mas a gente deve se preparar para isso. Tem um autor que diz assim, a questão não é morrer, a questão é não saber viver. Sim. É um poeta chamado Mário Quintana. Aí a Brau, né, do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que inclusive eu recomendo. A Coragem de? A Coragem de Ser Imperfeito. Sim, sim. É um livro, assim, muito especial. E ela diz que o ponto de ajuste ideal para a nossa saúde integral é você aceitar as vulnerabilidades. Eu acho isso bem legal. Aceitar que nós não somos perfeitas. Errei, e daí? Isso. Vou aprender com o meu erro. Isso. Vou estudar o caminho que eu trilhei, porque aquele resultado não saiu como eu queria. E vou reconhecer, vou pedir desculpa, se for para pedir desculpa. Vou pedir desculpa a mim mesma. Sim. E vou me acariciar, me acalentar. Vou me colocar no meu próprio colo. Entendeu? Isso. Ter carinho comigo. Isso. Ter amorosidade comigo mesma. E entender que eu errei e posso errar, como qualquer outro ser humano pode errar. Mas o importante é que a gente possa aprender com os erros e nos edificarmos, né? Nos aperfeiçoarmos dentro melhorar, né, os pontos fortes. Mesmo entendendo que tem vulnerabilidade, que é nossa. Sim. Tem vulnerabilidade que não necessariamente nos anula. A gente não vai passar a ser uma mulher ruim, né? Uma pessoa com caráter distorcido, porque nós temos algumas vulnerabilidades e temos mesmo pontos fracos. Sim. Né? Geralmente eu falo assim para os meus pacientes, todos nós temos pontos fortes e pontos vulneráveis, fracos. Chamo de fraco, eu chamo de vulnerável. A questão é, se seus pontos fortes forem superiores às suas vulnerabilidades, você é uma pessoa boa. Se suas vulnerabilidades ou pontos fracos forem superiores aos pontos fortes, geralmente você tem um caráter distorcido, com decisões errôneas, porque o que é ruim em você supera o que você tem de bom. Ou você está muito enfraquecido, e nesse enfraquecimento você precisa ir buscando, né? É importante que você vá buscando
os caminhos de cura, os É. caminhos de tratamento, né? A implementação de um estilo de vida que cure. Sim. Né? Deixando de lado os adoecimentos de caráter cultural, muitas vezes, né? Porque tem pessoas que viveram situações tão traumáticas na infância, que às vezes levam a vida inteira, ou viveram experiências traumáticas, por exemplo, de acidentes, e aquilo sequela, acontece. Acontecem pessoas que são sequeladas para a vida inteira, mas não é a maioria. Né? A grande maioria você consegue, com esforço, é onde a gente vai começar agora, né? A Porque falar. eu nem acredito que a gente precise ficar sequelado a vida inteira. Eu acho que hoje a gente tem recursos, hoje a gente tem tratamentos, hoje até a gente conversando com o Arnaldo na semana passada, até quando o diagnóstico de Esquizofrenia. doença psíquica é muito pesado, nós temos como ter uma vida feliz. Regular. Então a gente encontrar o caminho. Podemos desenvolver um pouco agora sobre esse caminho de implementar uma vida, Sim. né? Um estilo de vida curativa. Qual seria esse caminho? Bom, então, a medicina do estilo de vida, ela propõe que nós tenhamos consciência de que existem funções que devem ser respeitadas e que nós devemos observar se nós estamos dando valor adequado, o cuidado adequado, Sim. para que a gente adoeça o mínimo possível, para que a gente possa viver mais e viver com qualidade, né? Não adianta a gente viver uma vida longa, chegar aos 90, 100 anos e viver uma vida já vegetativa, sem autonomia, dependendo das pessoas para comer, para tomar banho, para andar, enfim. É isso que a gente procura, porque, na verdade, a sociedade, o perfil demográfico dos países, até do Brasil também, nós percebíamos antigamente que os jovens, eles estavam na pirâmide, o formato era uma pirâmide na base, então existiam muitos jovens, e à medida que ia envelhecendo, essas pessoas acima de 40 anos iam morrendo por causas naturais, por acidentes, por doenças, né, decorrentes também da ciência não ter desenvolvido tecnologias para diagnosticar precocemente e também para tratar. Mas, atualmente, a gente está percebendo que essa pirâmide ela mudou, o formato não é mais pirâmide, então existe uma base menor, porque há um controle maior da natalidade, as pessoas estão planejando o número de filhos, não é? Tomando decisões, e aí vem o feminismo, né? A capacidade da mulher decidir se quer ter filhos e quantos filhos quer ter. E a medicina está à sua disposição, é um direito dela. E aí as pessoas mais velhas, né, acima de 50, de 60, de 70, elas continuam aí, quando nas outras gerações passadas elas estavam morrendo. Então a gente precisa cuidar dessa parcela que é a parcela 50 mais, 60 mais, 70 mais. E a gente só pode cuidar e ter uma idade na sétima década, por exemplo, com 70 anos, saudável, se a gente começar a se cuidar, principalmente a partir dos 40 anos. Não que a gente não deve cuidar a vida inteira, deve cuidar a vida inteira sim, mas antes desse declínio da menopausa, antes dos 50 é o momento ideal para que nós possamos avaliar, através de uma consulta regular com o ginecologista ou com o médico integrativo, um médico que tenha essa visão integral, que possa avaliar todas as áreas da sua saúde, fazer uma investigação sistemática. Quando a gente fala sistemática, avaliar. Não é que o ginecologista vai ser um cardiologista, mas ele tem como, através de alguns exames, através da história do paciente, através dos seus sintomas, perceber que aquele paciente, aquela paciente, ela está necessitando de uma avaliação com um cardiologista, seja com endócrino, seja com pneumo, ou com qualquer reumato, com qualquer outra especialidade, ou ele próprio, percebendo que são sinais iniciais de um desequilíbrio, de uma disfunção, sendo médico integrativo, ele tem capacidade de ajudar. E de que forma? Ajudando o paciente a se conscientizar da mudança de hábitos, né? Essa saúde preventiva, que é a medicina do estilo de vida, ela busca colocar o paciente como o protagonista principal do que ela vai ter de vida dali para frente. Porque não adianta o médico passar uma prescrição, fazer uma orientação, sugerir algumas intervenções na sua saúde ou nos seus hábitos relacionados com o sono, com o controle do estresse, né?
com uma alimentação mais equilibrada, mais funcional, rica em fibras, menos agrotóxicos, menos alimentos industrializados, um baixo índice glicêmico, quer dizer, com menos açúcares, né, que são realmente bastante oxidantes e inflamatórios e que podem ajudar no adoecimento, inclusive do surgimento de câncer e doenças cardiovasculares. Então, a gente fala tudo isso, mas se o paciente ele não se sente protagonista e não assume a sua autorresponsabilidade, ele vai sair da consulta e vai achar que, tomando aquelas cápsulas, tomando aquelas vitaminas injetáveis maravilhosas que ela foi lá, né, fazer a soroterapia, terapia nutricional injetável, seja na regulação dos seus hormônios, mas ela continua com um estilo de vida incompatível com a saúde, aquilo não vai se sustentar. Então, a gente deve criar essa visão integrativa para que o paciente ele assuma o controle de todas essas atividades, né? E que precisa, sim, mudar hábitos, inclusive a hora de dormir, a hora de acordar, beber água, cuidar do intestino, não é? Às vezes até mudar o seu próprio trabalho, a sua rotina profissional. Muitas vezes ela está tão sugada por uma profissão que só explora dela, sabe? Que muitas vezes eu provoco, eu digo assim, você acha que trabalhar 10 horas por dia, avalie quanto você ganha e quanto você está perdendo de vida, né? Agora, você com 50 anos, você quer viver quando? Porque ela não está vivendo, né? Tudo bem, a pessoa pode amar trabalhar, pode fazer o que gosta, mas existe o equilíbrio que Thaís falou no início. E tudo tem que ter a equilíbrio. roda da vida, né? Na roda da vida eu não posso colocar peso demais no todos ar, os meus ovos numa mesma cestinha, Exato. né? Eu preciso ir dividindo. Eu gosto que complementa essa roda da vida das teorias dos modelos da felicidade, de o PERMA e o SPIRE, né? Que é do Martin Seligman e do Tal Ben-Shahar, que ele fala que para ser feliz, quando a gente estuda a felicidade não é alegria, a felicidade não é prazer, a felicidade ela está pautada em 5 pilares: relacionamentos saudáveis, cuidados físicos, cuidados emocionais, espiritualidade e intelectualidade. Então, eu preciso estar me dividindo entre profissional, entre relacionamentos, entre cuidar do espírito, entre cuidar do meu corpo. E se eu tiver em excesso, né, com essa roda desequilibrada para um lado só, eu não consigo esse equilíbrio. Exato. O Deepak Chopra, que é autor desse livro, Super Cérebro, ele também faz a área da medicina integrativa. Sim. Essa medicina integrativa, que a doutora Márcia é especialista, eu considero uma especialidade extraordinária. E aí ele fala nesse livro uma citação que eu gostaria de ler, onde ele diz: a conexão mente-corpo foi provada e comprovada. A conexão mente-corpo foi provada e comprovada. O segredo é justamente o que a doutora Márcia falou, é ter um estilo de vida que favoreça ao máximo o que o corpo já está fazendo. Isso, funcional. Isso. Os alimentos devem ser funcionais, eles não devem transformar o que a natureza fez perfeito, né? Muitas vezes a gente comete na nossa alimentação uma dieta só de proteína. Isso não é natural. Pode até ser uma estratégia pontual, momentânea, numa determinada situação. Mas eu acho interessante dizer assim, o nosso prato deve ser o mais diversificado possível, lógico, colocando peso maior para alimentos funcionais e que sejam ricos em antioxidantes e vitaminas e minerais e proteínas de boa qualidade e gordura de boa qualidade. Mas quanto mais colorido, sem haver uma monotonia na cor, inclusive na cor, porque as verduras e frutas, elas têm cores diferentes e caracterizam substâncias, nutrientes diferentes. Se você come sempre um prato mais amarelo, ou mais vermelho, ou mais verde, você vai estar com muito nutriente de um tipo e com deficiência de outros, não é verdade? E nossa nutrição, ela começa, na verdade, com a boca, com a nossa alimentação. Mas como a gente sabe que nem todas as pessoas que chegam ao consultório têm uma saúde na parte digestiva, né? Desde a boca, esôfago, estômago, intestino, fígado, muitas vezes está tão bagunçado que você precisa oferecer nutrientes de uma forma mais garantida, às vezes até optando por
uma via injetável, num primeiro momento. Sim. Mas, na verdade, a nutrição ideal, ela deve vir pelos nossos alimentos, né? Quando há uma dificuldade de você ter todo esse equilíbrio e essa oferta de nutrientes ideal no seu dia a dia, até porque nosso corre-corre muitas vezes não permite que a gente organize nossa refeição. Não é nem comer, é organizar a nossa refeição, planejar a nossa refeição. Então, sim, aí vem a suplementação, seja oferecida pela nutricionista, pelo médico integrativo também. Então, é importante, dentro desse cuidado com a saúde, a medicina integrativa que você falou, que realmente o paciente ele tenha conhecimento das oportunidades, das opções que estão nas suas mãos, né? E que eles podem, com essas ferramentas, né? Com essas técnicas e com esses tratamentos especiais, ele melhorar a sua saúde, para que ele possa ter um equilíbrio, até porque o intestino é considerado o segundo cérebro, né? Os neurotransmissores, serotonina, dopamina e endorfinas também, elas necessitam de um equilíbrio intestinal para que haja a produção de substâncias que serão precursoras desses neurotransmissores a nível cerebral. Então, a gente precisa, sim, lembrar disso tudo. E quando a gente fala dessa conexão mente e corpo, né? Sim. Às vezes o paciente estranha quando ele chega e você pergunta assim, tá fazendo atividade física? Né? Mas eu vim cuidar das emoções, tá se alimentando bem? Ah, mas é porque eu vim cuidar das emoções, é porque não tem como separar, né? O corpo e a mente. Por exemplo, a descarga de cortisol, de adrenalina, de um estresse, de uma ansiedade, ela não vai ser fechado, esse ciclo não vai ser completado, essa descarga ela não vai ser liberada numa terapia de fala, ela vai ser liberada numa atividade física. Sim. Quando uma zebra passa por um estresse muito grande, ela dá um coice, ela faz um movimento, então eu preciso fazer movimento, eu preciso gritar, dançar, fazer uma atividade física para que eu possa liberar essa descarga de estresse, né? Então a gente está ali conectado entre a mente, para a mente funcionar, o corpo precisa funcionar, né? O corpo funcionando ajuda a mente a funcionar, então a separação é muito mais didática do que prática, né? O paciente que eu atendo, geralmente na anamnese, que são as primeiras sessões, Sim. eu sempre questiono e coloco em prontuário. Como é sua alimentação? Quanto tempo faz que você não fez um check-up Isso. clínico? No caso das mulheres, quanto tempo faz que você não fez um check-up ginecológico? Sim. Eu pergunto tudo. Quantas horas de sono? Como é seu sono? Porque isso diz respeito vai ficar redundante, ao próprio autorrespeito, né? Isso. Se ela não tem um autocuidado, ela não entende que ela precisa se amar, né? Isso. Ela E eu vive em função do encaminho. trabalho e da família, quer ter uma saúde mental, psíquica, enfim, tudo bem, o equilíbrio das emoções, mas ela não está fazendo tudo, né? A integração. E eu encaminho, eu falo, ó, você vai ser encaminhada para um médico. Uma prescrição mesmo, né? Da Eu encaminho. psicóloga. E aí, assim, é interessante, porque, por exemplo, eu atendi um paciente há alguns anos que eu fiz isso. Faz quanto tempo que você não faz um check-up clínico? Ah, doutora, faz uns 5 anos. Está bom de fazer. E ele sofria de transtorno de raiva. Né? Ele tinha, assim, aquele que chamam de síndrome do Hulk. Ai, Né? O incrível Hulk do desenho. quando acontecia Isso. a raiva, nossa, Aí todo dia. eu falei, vá no médico fazer seu check-up. E geralmente o paciente diz assim, mas eu vim aqui fazer terapia. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aí é quando eu falo a frase do Deepak Chopra e da doutora Márcia. Corpo e mente. São duas faces de uma mesma moeda que somos nós. Moedinha de ouro, né? Isso. Sei lá, diamante. Mas enfim. Aí ele fez. Aí eu disse, e aí? Não, eu tô com algumas taxas alteradas. Eu disse, deixa eu ver teu exame. Aí ele levou o exame para me mostrar. Ácido úrico altíssimo. Sim. Todo paciente com ácido úrico altíssimo é super irritado. Concorda, doutora Márcia? Sim, sim. Ele explode Geralmente facilmente. eles fazem um consumo excessivo de carnes vermelhas, né? Isso. Que tem hormônios em excesso, até porque a gente sabe que, infelizmente, o
o gado, seja boi, seja outro tipo, também eles são administrados hormônios para que cresçam rapidamente. Mas o boi, que é a carne vermelha, ele tem, sim, muitas toxinas, proteínas de maior dificuldade de digestibilidade. E hormônios, né? Hormônios em excesso que não são adequados para o nosso corpo. E falando em hormônios, essa questão, tanto a nível de mental, né, de equilíbrio também, vendo também a parte sexual, mas também mental, é necessário que todo ser humano ele tenha atitudes que promovam, até atividade física, que promovam o seu equilíbrio hormonal. Mesmo aquelas mulheres, aqueles homens que ainda não estão numa fase de envelhecimento, ainda nos seus 30 e poucos anos, 40 anos, ele mantendo uma atividade física regular e um sono de qualidade e uma alimentação equilibrada, eles vão ter tudo para produzir seus hormônios de forma adequada. O homem produzir a sua testosterona em níveis ótimos, que a testosterona é um hormônio que melhora o foco, a concentração, tem ação antidepressiva e melhora a libido, tá? Melhora a força, então desempenho físico. E no caso das mulheres que também produzem testosterona, essa testosterona também depende desses mesmos estímulos e, consequentemente, esses hormônios eles interferem na atitude mental positiva, de autoconfiança. Se um homem ele tem um nível de testosterona baixo, porque ele está obeso, está com sobrepeso, ele começa a aromatizar, isto é, ele começa a converter a sua própria testosterona em hormônio estradiol, que o homem também pode produzir estradiol quando existe desequilíbrio na sua saúde, com excesso de peso. Então, essa gordura periférica, ela produz enzimas que fazem com que o seu hormônio saudável para o homem se transforme em estradiol, que é péssimo para o homem. Então, ele se torna irritado, impaciente, tem disfunção erétil. Com isso, ele vai ter autoestima baixa, ele vai começar a ter conflitos no relacionamento, porque ele não assume que ele está com essa deficiência. Dificilmente o homem aceita a vulnerabilidade, né? A mulher ainda aceita. Aliás, a mulher vive para aceitar que ela é vulnerável, né? Ela sente dor, ela demonstra dor, ela busca o médico quando está sentindo que não está bem. E o homem, quantos casais? A mulher vai no consultório e ela conta problemas da vida, tanto na parte sexual, mas também até mesmo... doutora, meu marido precisa tanto de também ter esse cuidado, mas eu já falei, mas ele não quer. Por quê? Foi criado, sei que hoje o tema é mulher, né? Mas a gente também a gente se preocupa com nossos companheiros, né? Com nossos filhos e com a sociedade, né? Porque não existe uma sociedade só de homens nem só de mulheres. Então, nós precisamos de homens saudáveis e mulheres saudáveis. Então, eles muitas vezes não aceitam que precisam, sim, de um cuidado e tanto do psicólogo, acho que até existe uma barreira maior do homem, né? Como também do médico, e principalmente quando ele percebe que na área sexual ele já não está com aquela mesma performance e ele não sabe que muitas vezes isso está relacionado com hábitos que não estão saudáveis e que, dependendo dessa roda de saúde, que ele possa cuidar de todas as áreas da vida dele, né? Regularizar tudo, ele vai ficar muito melhor, tanto intelectualmente, profissionalmente, não é? Em termos de projetos, de sonhos, de expectativa de vida, de esperança, né? A psicologia da felicidade, né? Eu acho muito bacana isso, porque a gente deve ter sempre sonhar, sonhos, esperança, criatividade, propósito, descobrir novas potencialidades. E quando você não quer aceitar essa deficiência que você está momentaneamente, você não está se permitindo superar aquela dificuldade e evoluir. Né? Isso para o homem e para a mulher. E algumas vezes até do ponto de vista psicológico, essa não aceitação, ela pode ser bem inconsciente. Ela pode ter um componente inconsciente. Isso, negação, né? Cultural. E quando se trata das questões sexuais, existe ainda uma conotação mais forte. Porque como as questões sexuais, elas envolvem tabus, preconceitos, então tudo que envolve sexualidade, as pessoas ficam, né, olham com um olhar diferenciado. Para o bem e para o mal, né? Por exemplo, se o podcast fosse sobre sexualidade, provavelmente nós teríamos milhões de seguidores. Porque as pessoas gostam do tema. Milhões de críticas, né? Ontem, inclusive, eu vi uma postagem no Instagram de uma empresa de Campina Grande que distribuiu no Dia da Mulher, o dia oficial, quarta-feira, 8 de março, vibradores.
E foram filas em frente à loja para adquirir o seu, né? O seu presentinho. Sim. Mas eu o que imagino isso tinha em de Campina Grande. Campina Grande. Meu, Campina Grande revoluciona, né? Revolucionou. Mas Coisa o que maravilhosa, tinha né? de comentário eita. pesado Aham. em relação a essas mulheres, né? Que estavam na fila dos vibradores. Que maravilha, né? Pois é, mas assim, para você ver o quanto essa questão sexual provoca. Sim. Provoca para o bem e para o mal. É porque existe essa tirania de que o homem tem que estar sempre pronto, né? Com a função erétil maravilhosa, e ele na verdade, é a função ativa do sexo. Existe essa percepção na cabeça dele, na cabeça da mulher. A mulher, realmente, ela tem uma manifestação da sua sexualidade muito mais ampla, né? Muito mais, vamos dizer assim, ela é mais lenta, né? Ela não é tanto visual, muitas vezes também existe uma associação de sexo com amor que atrapalha um pouco esse desempenho dela, né, naquele Sim. momento. E aí é necessário se falar sobre o tema, né? Sim, para que obviamente. as pessoas entendam. E o autoconhecimento aí vai na questão dos vibradores, ela se permitir conhecer seu corpo. Isso não quer dizer que os homens se sentem ameaçados, sabia? Com o vibrador, acham que a mulher vai substituir, Perdeu né, espaço. pelo pé, que vai ter ciúme do vibrador. Mas não. Inclusive, o vibrador pode ser utilizado até durante a relação do casal, Sim. né? Para que hajam novas As fantasias, experiências, né? descobertas, As fantasias sexuais, Novos né, caminhos para provocar, nem sempre. E às vezes até o homem pode estar passando por uma fase que não está tão aceso. E, então, eu acho que a maior alegria do casal é quando está numa relação sexual. E quando a gente fala sexual, não significa só penetração, mas uma sexualidade, um erotismo Sim, do casal, né? sim. Que vai começa já do beijo, né? O beijo, eu acho que é a porta que abre o cérebro para você realmente estimular as fantasias e libido. E as pessoas só entendem que sexo é penetração. E, na verdade, a grande maioria das mulheres, ela tem o orgasmo mais pelo estímulo clitoridiano externo, que não depende necessariamente do homem, mas pode ser também com o homem, né? E aí eles acham que estão perdendo o terreno. Então, existe o tabu também, né? Existe totalmente Sim. a questão cultural, religiosa aí, achando que é uma coisa altamente pecaminosa. Quando se existe no Sim. corpo 8 milhões de terminações nervosas ali naquele pequeno pedacinho que é o clitóris, e que o vibrador ele pode Gente, estimular. olha a informação. 8 milhões. 8 milhões de terminações nervosas Incrível. para ser despertadas e responder ao menor estímulo, e aí da forma correta, né? E assim, cabe à mulher conhecer seu corpo e mostrar o caminho para que o parceiro também conheça aquela parte dela Sim. e que possa sentir prazer em dar prazer. Sim. Porque a mulher sente prazer em dar prazer, o homem sente prazer em dar prazer. Então, o prazer, ele pode ter vários caminhos, né? Sim. Mas foi revolucionário, viu? Esse movimento aí em Campina, que coisa. Não Que esperava fala, que fosse em então. Campina, viu? Fiquei enciumada. É o maior São João do mundo, né? Que já está chegando tudo em Campina. Exatamente. Acho que a gente vai ter que marcar um outro episódio para falar só de sexualidade. Tem muita coisa a desenvolver, né, Mas sobre assim, isso. como a gente está falando sobre os cuidados fundamentais para a saúde integral, Faz é importante parte a gente também. integralizar, E né, incluir, todas as incluir. áreas que são importantes para a Incluir. gente se sentir. É o equilíbrio, né, que você inclusive, falou. uma das causas mais comuns de busca no meu consultório. Muito. As questões Essa sexuais. a mulher dos 50, ela já começa dizendo, doutora, sim, ela coloca, vou perder meu marido, meu casamento está prestes a acabar, porque eu estou sem vontade nenhuma, a vagina é seca, não tenho lubrificação, socorro, me ajude. Então, assim, precisou dela chegar nesse ponto máximo de falta de hormônio, que já vem começando lá atrás, há pelo menos 3, 5 anos Sim, atrás, sim. para ela buscar, né? Então, ela agora está preocupada com a saúde sexual dela em função da preservação de uma instituição que é o casamento, né? Então, ela não se preocupou no prazer pessoal dela, naquele momento anterior que ela não estava mais com vontade, mas ela suportava, e agora ela não suporta mais porque causa dor, causa desconforto intenso. E aí aquilo, ela também, até muitas vezes ela foge daquele momento, Sim. ou ela finge que não está doendo.
mas ela está se violentando, né? E aí o parceiro percebe e já começa a achar que ela não está mais amando. A dança já não vai acontecer mais, né? Já perde o passo de dança. Doutora Márcia, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. A gente escuta os historiadores falando, né, que depois da pandemia, dividindo o mundo, antes da pandemia, depois da pandemia, né? O mundo já era complexo, depois ficou incompreensível. Sim. O mundo está ansioso, o mundo está frágil. A gente vem visto, assim, as pessoas cansadas, correndo, tentando se colocar nessa competição, sim, nessas comparações. Isso influencia nossa saúde, nossa libido, nosso funcionamento integral. E uma das coisas que eu penso e vejo é que, sim, o mundo está mais ansioso. Sim, nós estamos mais sobrecarregados. Por exemplo, quando eu até já citei aqui, que eu dizia muito a meu menino, Bruno, com equilíbrio tudo pode. E hoje eu digo assim, meu filho, com equilíbrio, nem com equilíbrio tudo nem vai tudo caber. Pode. Não, você não pode assistir tudo que está sendo publicado. Antes a gente lia 2 jornais e a gente via tudo. Hoje eu não posso mais me conectar com todas as informações. Eu não posso estudar tudo o que eu preciso estudar. Eu fico sempre com essa sensação de que eu estou devendo, né? Porque tem muito material produzido. Eu não posso fazer todas as modalidades de atividade física que existem para fazer, porque eu tenho que fazer escolhas, não consigo tudo mais. Mas o que eu vejo é que, em paralelo a isso, a gente tem uma medicina inovadora, moderna, tecnológica, com muitos recursos. Quando você fala da saúde da mulher, da lubrificação, das dores, quando a gente fala em alto desempenho, em suplementação, doutora Márcia é à frente do Instituto Márcia Fonseca, que é uma medicina tecnológica, que é uma medicina avançada, que eu acredito que é uma medicina que traz pra gente, sim, o mundo está sofrendo, mas olha, aqui tem caminho. Mas olha, aqui tem recursos, aqui tem uma tecnologia também sendo desenvolvida de ponta para te ajudar a viver nesse mundo. Isso. É assim, na verdade o Instituto, ele era um projeto que começou quando eu iniciei minha formação, né, na medicina integrativa e da longevidade, desde 2014, quer dizer, já está com quase 14, né, 23, 9 anos, nós temos 9 anos. Mas, assim, isso foi mudando a minha vida e não tinha mais como eu voltar, né, e voltar a ser a ginecologista tradicional cartesiana, que faz aquilo que já está pré-determinado. E como eu sempre fui muito inquieta... Olha a águia. Fui muito inquieta, eu já passei por algumas experiências profissionais antes mesmo de ser médica, né? Thaís sabe disso, da minha história. Mas, assim, voltando para a sua pergunta, a pandemia, sim, ela fez... Como na guerra também, né? A gente sabe que infelizmente teve muita coisa ruim, tivemos muitas perdas, a pandemia foi uma guerra mundial, né? Sim, mais biológica, mas a gente também... Quando a gente se vê nos extremos, a gente começa a perceber que ou vai, né? Sim. Ou vai o racha, ou vai, ou então você vai ser sucumbido. Sim. E eu, felizmente, aproveitando aqui esse nome que está na minha frente, felizmente, já vinha construindo esse projeto, esse sonho na minha cabeça, no meu coração. E justamente na pandemia, em que eu tive que fechar o consultório, nós tivemos todos que parar de atender, ficar isolados em casa, e comecei a mergulhar, né, em pesquisas, em estudos, em informações, e aí a própria busca pela cura, né, ou pela vacina, fez com que todos corressem para descobrir novos métodos ou novos caminhos para que a gente evitasse as doenças e evitássemos estar vulneráveis a essa pandemia, a esse vírus, Covid-19, e também, caso a gente adquirisse, a gente pudesse superar e curar. Sim. Bom, então, a gente tem que estudar. Então, mergulhei mais ainda, tanto no estudo, aprofundando os meus conhecimentos dentro da medicina integrativa, medicina ortomolecular e endocrinologia feminina, terapia de reposição hormonal para o climatério e para as doenças relacionadas com os distúrbios hormonais, seja endometriose, TPM, miomatose, dismenorreia, mas também mergulhei no estudo do meu projeto profissional. E aí foi quando eu decidi, eu já estava mentalmente numa transição para assumir de fato a medicina integrativa com um modelo físico, num ambiente que realmente permitisse que eu pudesse implementar aquelas terapias. Sim. E daí foi que em plena pandemia, em 2021,
eu comecei o projeto do Instituto Márcia Fonseca, que tem espaço, é um espaço acolhedor. Eu tive a sorte também de encontrar uma arquiteta que tem formação em neuroarquitetura. Que legal. E quando eu comentei com ela meu sonho, meu projeto, e que eu precisava de um espaço maior, mas que eu pudesse ter uma atenção da psicóloga ou de um coach, uma nutricionista, a enfermagem, alguma coisa, outros profissionais da área de medicina também. Multidisciplinar, sempre multidisciplinar. Mas que esse paciente, ele fosse acolhido por todos os colaboradores também. E que todas as pessoas que trabalhassem, desde a recepção, a pessoa que serve o cafezinho, ou a nossa gerente, ou quem mais vier, que precisar integrar esse grupo de profissionais, de funcionários, eles tivessem essa visão integrativa, a visão humanizada, uma visão holística. E aí, assim, esse período que eu acho que foi da águia e da libélula, de isolamento que a pandemia praticamente nos obrigou a ficar recolhidos, né, foi onde eu maturei e coloquei em prática e comecei a estudar de forma assim, prática, né, execuível, esse projeto do espaço. E hoje já tem 1 ano e meio que nós estamos lá. E assim, eu fico muito feliz porque ele realmente... nós conseguimos, eu e a arquiteta, né, ela colaborando comigo e eu com ela, para que o que tivesse aqui dentro do coração fosse colocado dentro do espaço, né, que é justamente a visão da nossa linda praia de João Pessoa. Nós estamos num espaço privilegiado pelo fato de estarmos numa altura muito boa no bairro de Miramar, no último andar de um prédio que tem realmente 26 níveis contando com subsolo, térreo e tudo mais. Então, nós temos essa natureza entrando dentro do espaço, nós temos um formato e uma interação em todas as salas. Então, todos os profissionais podem sair de uma sala para outra por vários caminhos. Até as pacientes brincam, dizem que tem muitas portas, mas é porque as portas são portas de abertura, de comunicação. Então, existe um sentido também... Né, lógico, metafórico. A porta, ela tanto permite a sua, vamos dizer assim, a sua privacidade de cada profissional dentro do seu espaço, Sim. Mas também ela permite a abertura para que outros profissionais interajam ali. E é muito bacana a gente poder executar, apesar de toda, vamos dizer assim, de todo medo, de todo risco, e da vulnerabilidade e de muitas pessoas que disseram assim, você vai deixar o plano de saúde, que é a Unimed, a sua gaiolinha, que te dá o alpiste todo mês, você vai abrir mão de um espaço que você gasta pouco, mas você vai abrir um projeto que também vai ter um custo muito alto, financeiro, assim, né, para manter aquela estrutura, uma estrutura realmente arrojada. Sim. Eu disse, eu acredito nas pessoas, eu acredito no meu sonho, eu acredito que eu possa deixar essa missão. Eu tenho um legado, né, a cumprir, de ajudar a transformar a vida. Não sou eu, mas ajudar, né, cada um fazendo o seu papel. A menina do cafezinho, ela sabe que ela tem importância para nós, para a nossa paciente. A gente respeita muito, sabe? Então, esse espaço de respeito, de acolhimento, de empatia e de informação aberta. Não existe a possibilidade de um paciente estar fazendo algum tratamento ou não estar recebendo o resultado que ela esperava sem ela não ter abertura para questionar sobre isso. E aí eu também me coloco vulnerável. Sim. Eu digo, em nenhum momento eu estou aqui prometendo que o fato de você estar aqui, você vai encontrar um céu. A gente pode ajudar a construir novos caminhos que vão te fazer melhor. Mas isso é uma construção, né? O crescimento. Sim. E tudo mais. E o paciente, ele até perde essa nomenclatura, né? Ele começa a ser um cliente, porque ele é protagonista. O paciente não é mais aquele da medicina que está doente, eu vou ali pacientemente para me curar. Só recebe, né? Só recebe. Isso. E ele nem opina, né? Isso. E meu paciente, eu digo, olha, Vital, temos desse caminho, temos Sim. temos esse. Aí eu vou lhe dizer o que é que tem de bom e de ruim em cada caminho para você fazer a opção junto comigo. Lógico que eu não vou oferecer um caminho que seja ruim, totalmente, claro. que eu não acredite. Eu só faço o que eu acredito, né? E o importante é saber que existe um caminho.
Porque a gente Existe. fala muito de sofrimento, a gente fala muito de dor, a gente fala muito dessas angústias, desse mundo corrido, dessa sobrecarga, dessa exaustão. Mas tem um caminho. Né? Sim. Então, acho que o que Sempre esse vai ter espaço esse caminho. traz é o caminho, né? Um caminho moderno, um caminho tecnológico, um caminho múltiplo, um caminho acolhedor, um caminho de participação coletiva, mas existe o caminho. E o que eu acho interessante, a sua fala me motivou muito. Que bom. Né? que Eu bom, sou uma fico pessoa feliz. motivada. Que Eu sou muito motivada, que mas bom. você me motivou mais Inspira. ainda. Que bom. Fico feliz, Então, né? assim, realmente, eu estou falando isso com muita sinceridade. A sua experiência, a sua ousadia, foi ousadia. Sim. Né? Eu também já fiz algumas ousadias. É. Dei alguns saltos, assim, sabe? Para poder conquistar os meus sonhos. Isso. E daí a gente percebe que todas as mulheres precisam de exemplos como esse, né? Para poder a vulnerabilidade não ser um impedimento, uma porta fechada. Gostei do exemplo das portas, lá do Instituto Márcia Fonseca. as portas elas estão se abrindo É, para a Possibilidades. vida, para as possibilidades, e se fecham no momento que a gente precisa de se interiorizar, de ouvir, de Sim, falar sim. com toda a privacidade, com todo respeito, né? né? Esse recuo é uma preparação. do sigilo. Ou seja, Aí vê, a gente falou que somos vulneráveis todas, falamos da importância da medicina integral, né? Do cuidado integral. Medicina, psicologia e outras disciplinas que associadas. Por exemplo, tem uma área de estudo, tem uma área da vida, aliás, que eu considero fundamental para essa saúde integral, que é a intelectualidade. Né? Você desenvolver o hábito pela leitura, né? Por olhar coisas que são bonitas, que são boas, que são verdadeiras, a essência da filosofia. exato. Às vezes, eu encaminho um paciente também, você gosta de ler? Nunca gostei. Aí eu prescrevo um livro, Sim. pequenininho. Sim. Eu disse, você vai ler uma página. E se eu quiser ler duas, você não vai ler, você vai ler Que mandou, né? Você vai ler eu prescrevo. Quando você prescreve uma medicação, você não gostaria que o paciente... Cumprisse na hora certa, Isso. na dose certa. Ah, doutor, o livro é tão bom que eu queria ler o livro inteiro. Eu digo, agora você vai começar a ler um capítulo. De outro já, né? Enfim, se não É tiver... uma introdução intelectual. É um né? aprendizado, porque nós estamos aqui para aprendermos. Então, aí vem a continuidade, né, desse nosso momento tão especial, que o fundamental é ser feliz. Exato. E é o que nós vamos falar agora. É isso. Acho que todo esse nosso bate-papo fecha com essa reflexão, né? Muito bom estar aqui com vocês, compartilhar esse espaço. Eu tô aqui só caladinha, bebendo de duas fontes maravilhosas. Mas são 3 fontes. Somos Mulheres, mas tô aqui mulheres. Estou aqui só bebendo. E eu acho que tudo que foi falado vem muito nesse sentido. Assim, fundamental é ser feliz. E felicidade é, assim como a gente fala do amor, não é só um sentimento, é uma ação. É uma ação por nós, é uma ação de você se cuidar, é uma ação de você superar, é uma ação de você renovar. E que essa renovação não vai ser só bom, né? Não vão ter só glórias. O teu testemunho, doutora Márcia, do espaço, a construção do espaço, porque as pessoas olham, talvez vão olhar o Instagram, vamos compartilhar e olha assim, que legal. Mas não vê a dificuldade, não vê que teve esse encolhimento, não vê que teve esse medo, não vê que teve esses questionamentos, né? É verdade. O próprio projeto foi, assim, quando o projeto saiu e a reforma começou a acontecer, como o espaço, o Ecomedical, ele já está em funcionamento, só podemos fazer obra à noite. E também só podemos subir com material pelo elevador de serviço à noite, ou então muito cedo. Então, todas essas limitações aumentaram muito o custo. Além disso, retrabalho, muitas vezes um profissional, um fornecedor não entregava, ou aquele profissional executava de forma errada, não seguia o projeto à risca. Então, eu dependia muito dessa harmonia entre a empresa que estava executando com a arquiteta e eu sempre ligando esses pontos, né? Porque eu tinha interesse de sair eu estava lá no 8º andar, na sala que eu comprei, e tinha que me mudar para esse novo espaço que era no mesmo prédio, mas foram praticamente 8 meses de reforma. E aí foi quando eu falei, muitas pessoas chegaram para mim, e até quase assim, eu não disse,
que você, olhe, bem que eu dizia, tivesse cuidado com esse projeto. Será que é o momento, em plena pandemia? E assim, por que precisa de 3 salas? São 3 salas, né? Por que precisa de tanto espaço, 150 metros, para você sozinha atender como médica? Eu digo, não estou dizendo que vai ser só eu sozinha como médica. Podem ter outros médicos, sim, desde que haja harmonia. Né? A gente vai precisar de outros profissionais. De repente pode ser um outro médico, de outra especialidade, e que a gente possa somar nossos conhecimentos, nossa expertise, né? Para que a gente dê esse resultado. Enfim, ao longo desse período, não vou te dizer que foi tranquilo. Teve muito estresse, Não é né? tranquilo, o sonho dá trabalho. Muito estresse, mas quando ficou pronto, e assim, eu achei que não ia ter condição de realmente, até financeiramente, né, concluir. Achei que podia parar na metade da obra, mas aí parar também seria mais prejuízo ainda, né? Então, a gente acreditou, e tudo na vida é com sacrifício. E quando eu digo assim, quando a gente acredita e quando a gente tem aquela coisa forte dentro da gente, né, acredite mais na sua voz do que nas vozes que estão em volta, mesmo que elas queiram te proteger do risco. Mas às vezes nem é. O viajante do deserto, essa é uma metáfora interessante. Quando ele começa a observar o lado para onde os urubus estão indo, ele vai para o lado contrário. Sim. Porque onde os urubus estão indo é porque tem carne humana de gente que morreu. Isso. Porque talvez não tenha conseguido chegar lá. Isso. Não tinha lugar para chegar. Aquele caminho é mais difícil, né? Mais arriscado. ou não tem, né? Não tem um Ou não tem destino. final. Enfim. Então ele vai para o outro lado. O urubu vai para cá, ele vai para cá. Então na vida a gente tem que se afastar dos urubus. É verdade. E o que tem, porque hoje principalmente, mas não é só hoje pós-pandemia não, gente. Se a gente prestar atenção, esses urubus... Pós-pandemia intensifica. É porque né? você, tipo assim, você tem um passaporte. 2020, a crise. Porque a gente sabe aquela velha frase, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exatamente. E quando eu falo desse trabalho todo, eu gosto de reforçar, eu reforço toda vez que eu abro a boca para falar sobre o que é essa felicidade. Quando você fala dessa história, dessa balança, dos altos e baixos, dessa vulnerabilidade, a gente, nessa vida de rede social, a gente começou a acreditar com essa fala até da psicologia positiva, a gente começou a acreditar que a felicidade era só bom. Que a felicidade era só prazer, que a felicidade era só conquista. Mas a ciência da felicidade diz que a felicidade, ela tem a parte do prazer e a felicidade, ela tem a parte do trabalho. Sim. Que você está vivendo todos esses desafios com um propósito, que você vai conquistar, que você terminar uma universidade, construir um negócio, né? Você inovar em alguma situação, você passa por esse recuo da águia, você passa por isso, mas porque tem um propósito. E isso tudo é felicidade. A felicidade não é só o que a gente vê estampado, né? A gente vê estampado uma fotografia e a gente só tira fotografia dos momentos bons. Porque quando não tá bom, eu tô recolhido para lidar com aquilo ali e eu tô vivendo aquele meu secreto, aquele meu deserto, que não é um lugar de morada, mas é um lugar de passagem e é um lugar de ensinamento, né? É um lugar de impulsionamento, né? Sim. É muito importante mesmo a gente ter esse planejamento e buscar os caminhos certos, né, para executar aquilo que está mais próximo do que você deseja, né? É interessante que Mas nas nossas luta ações de mesmo. vida, sejam projetos profissionais ou projetos acadêmicos ou projetos pessoais, familiares, se vocês prestarem atenção, o começo é sempre bom. Porque o que é que faz a gente começar? É a motivação, a potência de agir. Eita, eu vou reformar minha casa. Eita, eu vou viajar, vou comprar um pacote de uma viagem para algum lugar. Eu vou fazer o Instituto Márcia Fonseca. Né? Vou projetar, implementar. Aí a gente vê aquele projeto lindo, maravilhoso, que ela coloca até as plantinhas já ali, né? Você já fica imaginando ali pronto. Isso, eu vou Quando fazer começa a trajetória. fazer um mestrado, aprender inglês, aprender um novo instrumento. Aí você começa com aquele ímpeto, potência de agir. Aí quando chega no meio, já começa a surgir urubu, né? Começa a surgir dificuldades financeiras, tempo. Você tem E a maioria das pessoas ficam nesse lugar, você não tem que ultrapassam lidar essas fronteiras. com 4 questões. Lidar com a frustração. De quê? De nem sempre as coisas darem certo como você pensava.
lidar com a rejeição, lidar com a questão do tempo Isso. e lidar com a questão financeira. Financeira. Daí, no meio, muita gente fica. Existe. E tem o pior. Tem gente que chega quase no final. Desiste. Falta um passo. Sabe aquele um passo para chegar lá? Mas aí você diz, não aguento mais. Pode observar. Comigo aconteceu muito isso na vida. Quando as coisas iam, aí iam. Chegava no final, eu já estava cansada, esgotada. Toda a minha vulnerabilidade estava sobre mim. Né? Mas aí eu, em muitas situações, eu fui até o fim. Eu não vim até aqui para desistir agora. Eu já escutei uma comparação com isso aí, que é assim, você está num jogo de futebol, então os jogadores estão passando a bola, e a bola chega quando o zagueiro é quem chuta? Está na frente do gol. Não, o zagueiro é o que defende, né? Olha como eu sou atacante. Vamos falar do atacante. O cara lá que está na frente, Tá rindo da gente, viu? do gol. Zagueiro parece que é o que defende. A gente entende muito de futebol. Não, mas assim, aí ele diz, é como numa venda também. Sim. Você muitas vezes monta todo o seu diálogo, você faz converte as objeções do seu cliente, Sim. você coloca os pontos positivos para que haja, para convença, para motivar. Sim. E você, naquele momento, você também está se motivando. Mas quando você está na frente do gol, você se boicota muitas Com vezes, se certeza. sabota. Você não chuta, porque você tem medo de crescer. São as vulnerabilidades. A gente tem medo porque o crescimento dói, né? O crescimento Isso, vai te impor isso. também algumas responsabilidades que você vai estar só e vai ter uma grande possibilidade de crescer, mas também você pode quebrar a cara. Então, muitas vezes você desiste um pouquinho porque está cansado, mas Isso. também pode desistir pelo medo do novo, né? Então, Medo de fracassar. Brené Brown, ela fala, se você é corajoso com a sua vida, você vai conhecer o fracasso. Porque também nem sempre quando a gente está na frente do gol e a gente chuta, a gente vai conseguir fazer gol, Você né? não viu agora na Copa do Mundo? Pois é. Você não Bateu na viu a trave, tristeza? tudo. Meninas queridas, maravilhoso estar com vocês, mas a gente já extrapolou o tempo. Ah, Sim. tá. Né? E eu acho que a gente ficaria nessa conversa. A doutora Márcia já Foi está delicioso. convidada para vir de novo. Uma Senti convidada que Obrigada. ficou muito que a gente ainda Uma conversar. sintonia muito boa, não é? Foi sim, A maravilhoso. gente também sintoniza tomando um vinho, né? E a gente quer presentear a nossa gente gosta. convidada. Meu Jesus né? do céu, que coisa linda. Obrigada, doutora Márcia, Maria, por estar aqui. Felizmente, Nós temos uma vinícola especial. Vocês A são gente muito padronizou chiques, aí mulheres. para lhe presentear, Olha porque só. sabemos que és apreciadora também, assim como a gente. Demais. Obrigada por ceder seu tempo, Obrigada. por estar conosco aqui nesse espaço, compartilhar tantas informações que eu fiquei assim, bebendo dessa fonte. Muito obrigada, doutora. Eu que Prazer. agradeço, Thaís, Mônica, porque, assim, esse bate-papo, esse formato, né, de troca de experiências, né? Sim. Troca de referências e também dos nossos conhecimentos, vocês na psicologia, eu na medicina, na ginecologia, né, no cuidado com as mulheres, principalmente da menopausa, a gente poder fazer essa troca, fazer esse bate-papo assim informal de uma forma bem leve, né, mas que eu acho que o importante é que tudo tenha que seja produtivo. Nada teria sentido se nessa conversa aqui fosse somente um bate-papo leve, gostoso entre nós. Seria uma conversa que a gente poderia estar tendo em qualquer outro lugar, numa mesa num restaurante, numa mesa de barzinho, conversando. Mas eu acho que o mais importante é a gente poder ter despertado dentro de cada mulher que possa assistir nossos vídeos, que nós sim somos mulheres imperfeitas, que nós somos vulneráveis, que nós tivemos lutas e teremos lutas, e muitas vezes nós choramos também diante das nossas perdas, né, das nossas dificuldades pessoais, mas que a gente não deve perder a esperança e assim, a fé de que sim, existem recursos. Sim. Como você falou, sempre tem uma solução. Existem recursos, né? E que a gente não está só nesse mundo. E que a gente deve se apoiar sempre umas nas outras e nos outros, que os homens também possam nos apoiar. Sororidade. Eu acho, não é? Sororidade, e que os homens também possam
cada vez mais sentir essa empatia, porque isso diminui também a responsabilidade que muitas vezes foi colocada nos ombros deles e que dificulta, em algumas situações, eles também buscarem ajuda. Sim, né? sim. Então é isso, que nós possamos transformar o mundo, nem que seja um pouquinho, né? Eu também quero agradecer, porque para mim foi um grande aprendizado. Né? A sua história de vida, sua forma de agir é encantadora. Ah, obrigada, Mônica. Então, assim, eu amei. Foi um sábado, assim, de manhã, com essa gravação, um sábado de aprendizado. E eu gostaria de encerrar agradecendo, né, a vocês, a Thaís, a minha parceira de sempre, a você, doutora Márcia, por essa participação brilhante, ao nosso público. E ler esse poema que chama-se Metade, de Oswaldo Montenegro. Diz assim: que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tapa os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é o silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece, e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a uma pessoa inundada de sentimentos, porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço, e que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesma se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembro ter dado na infância, porque metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito, e que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura também seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também. Ai, que lindo! Que lindo, não conhecia. Linda, metade. Perfeito. Queridas, um brinde. Fechamos Vamos sempre com lá. uma frase. E a frase é: felizmente é possível contemplar o sol. Felizmente é possível contemplar o sol. Gente, e antes de qualquer término, dia 31 de março, é uma sexta-feira à tarde, a partir das 13 horas, das 13 a aproximadamente 18, eu e Thaís estaremos promovendo, terão convidadas especiais também, implementando técnicas, mas nós somos as organizadoras de um evento para mulheres, chamado Desenlouqueça. Que legal. Desenlouqueça. Então, É uma sexta-feira, É uma 30, sexta à uma tarde, está sexta-feira. convidada, doutora Márcia. Então, vai ser a sexta à tarde, dia 31, que é o último dia do mês de março, para fechar esse mês das mulheres. Então, vai ser incrível. Vai ser confraternização, movimento, dança, técnicas, vivências. Nós vamos mostrar o que enlouquece e vamos mostrar o que desenlouquece. Então, vai ser uma tarde incrível e você está convidada. Temos só 20 lugares, alguns desses já foram reservados, né? Nós já tivemos algumas inscrições efetivadas, então temos poucas vagas, mas ainda temos algumas vagas, não é, Thaís? Isso, e a gente quis fazer para 20 mulheres, porque a gente quer dar nome às mulheres. A gente não quer uma plateia com muita gente, que a gente não saiba quem são aquelas pessoas. Isso. E que a gente não saiba se nos conectamos com aquelas pessoas. Então, a gente Isso. quer realmente um espaço bem íntimo. É. Um espaço onde a gente vai trabalhar o corpo, a mente, as emoções, as relações. Vai ser uma Confraternização. tarde, confraternizar. Depois faremos outros. Inclusive, nós estamos disponíveis a fazer em empresas, mas esse especialmente,
A gente quer fazer no dia 31, porque é o mês da mulher, e é uma homenagem ao mês da mulher. Sim, sim. Então, assim, essas 20 mulheres eram mulheres VIPs. Né? Elas são contempladas. Não tem como a gente fazer um trabalho assim tão personalizado. A gente até discutiu, porque Thaís queria 15. Aí eu pensei em 20, eu adoro o número par. Thaís, 20, ela não, 15, 20, 15, ficou 15, 20, terminou 20. Porque Thaís queria, assim, um grupo muito pequeno mesmo. Para a gente implementar as técnicas de uma forma que depois do evento, as participantes saiam, tipo, gente, alguma coisa mudou em mim. Imersão. A gaiolinha, né, que eu aprendi hoje. Vamos, a gaiola parece vamos botar que a cabecinha fora da gaiola e ver o mundo lá fora. Isso, então, não percam a oportunidade, tá? Nós temos ainda algumas vagas. O workshop Desenlouqueça. Exclusivo para mulheres. Bacana, muito legal.